Bom, o canal Buenas Ideias existe mais ou menos há uns 12 anos, né? E faz 15 que a gente fica dizendo: esse canal é sobre história do Brasil, esse canal só fala sobre o Brasil, esse canal está focado no Brasil. E faz uns 17, mais ou menos, que as pessoas entram nas caixas de mensagem, não sei por que tem caixa de mensagem nisso aqui, se dependesse de mim não teria, e ficam, por exemplo, essa semana: por que você não fala sobre o conflito árabe-judeu? Por que você não fala sobre Israel versus Palestina? Por que você não comenta o que está acontecendo no Oriente Médio? Mas se fosse só assim uma pergunta, tudo bem. Mas a pergunta já vem com um juízo de valor, que é do tipo assim: você provavelmente está do lado do Hamas, que nem o seu ídolo de 9 dedos. Você, como burguês, certamente está apoiando Israel como seu ídolo, Bob Dylan, né? Então é o seguinte, já vem assim com um juízo de valor, né? Direto da esgotosfera, que é essa tal internet, né? Mas você sabe, aqui o cliente sempre tem razão. Então, como os membros do canal Buenas Ideias também pediram para eu falar sobre o que está acontecendo no Oriente Médio, e como, acima de tudo, é o Brasil que não apenas é o responsável direto por isso, como também é o país que apresentou a solução para isso, eu vou falar sobre o que está acontecendo no Oriente Médio pela ótica da única coisa que interessa, do maior país do mundo, o meu, o seu, o nosso Brasil. Então vem mergulhar nas areias do deserto com uma pitada tropical. Eu tinha pensado na rima e esqueci. Como é que é? O Brasil criou Israel! O Brasil criou Israel! Mas na terra da promissão, em vez de mel, hoje corre fel. Hoje corre fel. Na terra onde deveria correr leite e mel, né? A terra da promissão, Israel, né? E, como todo mundo sabe, por que Israel existe? Ora, porque foi um gaúcho que criou Israel, e mais, um gaúcho do Alegrete, só podia ser. Como é que Israel entrou no mapa? Com um gaúcho de Alegrete assinando ali. Bom, se tu não sabe, o problema é teu, né? Porque é verdade. Aliás, não apenas um gaúcho, né? O maior gaúcho de todos os tempos. E não apenas um brasileiro, porque tu sabe que gaúcho é uma coisa, brasileiro é outra. Às vezes o gaúcho é brasileiro, como é nesse caso, né? Um dos maiores brasileiros de todos os tempos, Oswaldo Aranha. E é inacreditável a nossa ignorância, é constrangedor o fato da gente falar e conhecer tão pouco a trajetória do Oswaldo Aranha. Mas eu não vou falar do Oswaldo Aranha aqui, até porque esse é um episódio que eu ainda não fiz e muito provavelmente esse canal vai acabar sem eu ter feito, só para te provar o quanto de temas ainda não foram feitos. E só para provar também o quanto você tem compartilhado pouco esse canal, o quanto você tem dado pouco like, o quanto você não tem acionado o sininho. Eu sei que essa história tá chata, mas vai lá ver os 2 últimos episódios para te ver. O maravilhoso episódio da invasão holandesa da Bahia deu 50 mil. Depois um maravilhoso episódio sobre o meu mais maravilhoso ainda livro, Náufragos, Traficantes e Degradados, 40 mil. Eu vou largar, cara, eu vou largar e tu não vai saber nada do Oswaldo Aranha, porque hoje tu não vai saber nada do Oswaldo Aranha, a não ser, claro, que em maio de 1948 ele era o presidente da Assembleia Geral da ONU, né? O Brasil estava naquele rodízio do Conselho de Segurança da ONU, na chefia do Conselho, da recém-nascida ONU, quando se pôs em prática o plano de partilha da Palestina, né? Que tinha começado ali em 1922 e blá, blá, blá. Não vou falar dessa história toda, porque o que interessa é o Brasil e o que interessaria era o Oswaldo Aranha. Mas como eu falei no início e repito, o Brasil foi, aspas, o responsável, porque claro, né, cara, foi uma votação tumultuada, papapá. O Oswaldo Aranha era tão genial que ele tinha conseguido a paz entre maragatos e chimangos, entre brancos e, meu Deus, colorados. Ele foi capaz de convencer esse subgrupo humano, o colorado,
se pacificar com os blancos, os chimangos, né? Chimangos que eram azuis e brancos, e os colorados, sabe qual era a cor que eles eram, né? Na Revolução de 1923, né? Que era um desdobramento da Revolução Federalista de 1893, a guerra civil mais sangrenta da história do Brasil, né? E o Oswaldo Aranha foi capaz de fazer essa composição. Depois o Oswaldo Aranha também foi chave no golpe de 1930, que chama de Revolução de 1930. E ele propôs, que ele sabia que era um golpe, ele disse, vamos dar o golpe, porque esses caras fraudaram as urnas eletrônicas e não entregaram o código-fonte. Não, ele não era um idiota. Ele sabia que o código-fonte urna eletrônica não pode ser fraudado. Ele era contra o voto no papel. O papel que tinha sido fraudado, blá, 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 não interessa. O interessa é que daí, outra coisa que interessa, o Brasil ia se aliar com o nazismo, o canalha do tal Marechal Dutra. Ainda tem a Via Dutra, tem que trocar de nome. Esse canalha, milico canalha, como tem milico canalha no Brasil, a gente não pode deixar de repetir nunca, como tem milico canalha no Brasil, em nome dos milicos que não são canalha, em nome da instituição do Exército Brasileiro, tem que varrer os canalha de lá, né? O Dutra e o Góes Monteiro, que era o chefe do Estado-Maior, queriam se aliar com Hitler. E foi graças ao Oswaldo Aranha que o Brasil fez aliança com os Estados Unidos e com os aliados em geral, com a Inglaterra, blá, 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 blá. Ele é o Churchill brasileiro. E ele presidia a Assembleia da ONU quando foi criado o Estado de Israel. Vai te informar. Eu não vou falar disso dessa vez. Sabe o que eu vou falar? Eu vou falar de outro brasileiro magnânimo, magnífico, inteligente, luminoso, que é o Dom Pedro II, que está diretamente ligado à imigração árabe no Brasil. Porque, como eu falei, qual é a solução para árabes e judeus? Qual é a solução para a questão palestina? É que lá no Oriente Médio, já que eles são todos areia do mesmo deserto, né, eles vicejem e floresçam como vicejaram e floresceram no Brasil. Então, isso aqui serão breves pinceladas sobre a história da imigração judaica e da imigração árabe, especialmente sírio-libanesa, que eu espero que tu saiba que a Síria e o Líbano ficam ali do lado de Israel e muito próximos da faixa de Gaza, para o Brasil. Então, começando do princípio. Qual é o princípio? As navegações portuguesas. Tá, nós não vamos falar aqui dos povos originários, blá, 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 blá. Nós estamos falando da invasão, conquista, ocupação e, sim, descobrimento do Brasil. E o descobrimento do Brasil está diretamente ligado a árabes e judeus, porque na Península Ibérica, árabes e judeus conviveram durante séculos e sob tolerância árabe, especialmente ali na Andaluzia, no Al-Andalus, um dos maiores momentos da história da humanidade. E os portugueses começaram a navegar com barcos árabes, a caravela é árabe, muitos dos instrumentos de navegação são árabes, e com mapas e estudos astronômicos / astrológicos de judeus. Abraão Zacuto, né? Jaime de Maiorca, né? Eram judeus expulsos da Espanha, que vieram para Portugal, viraram grandes assessores do rei Dom João II, tiveram grande importância, e toda a tradição árabe de navegação foi incorporada pelos portugueses. E aí eles vieram navegando, e no dia 22 de abril de 1500 descobriram o Brasil, e junto, por exemplo, estava o Gaspar da Gama, o judeu da Índia. Vai lá ver o meu maravilhoso episódio sobre o Gaspar da Gama. E vários pilotos árabes que tinham sido capturados pelo próprio Vasco da Gama também. Ou seja, no dia em que o Brasil entra no circuito canônico, na história oficial, já há árabes e judeus juntos no mesmo navio. A história não é fascinante? A história não é maravilhosa? E depois, né, com um processo horroroso de expulsão dos judeus, primeiro da Espanha, pela aquela xiita, pela aquela mulher do Talibã, que é a tal princesa Isabel. Não é a rainha Isabel, a católica, Fernanda Isabel, dois intolerantes, dois talibã, né, dois cruzados, porque tinha aquela cruz ali neles, né, expulsaram os judeus e criaram a Santa Inquisição e obrigaram os portugueses a expulsar os seus judeus também. Então se iniciou uma perseguição aos judeus em Portugal, e alguns deles fugiram para o Brasil, onde também viraram cristãos novos, tá? E vieram para o Brasil na esperança de poder talvez professar a sua fé, a sua religião.
foram perseguidos, a Inquisição chegou ao Brasil. A Inquisição foi branda no Brasil, se comparado com outros lugares, mas perseguiu, delatou, puniu, raramente torturou, mas prendeu e algumas vezes matou. Né? E aí é muito louco, porque esses judeus expulsos da Espanha e de Portugal foram para onde? Tu sabe, para a Holanda. E na Holanda ajudaram a criar a cidade de Amsterdã, criaram uma cidade incrível em nome da liberdade, uma cidade feita para receber refugiados, e criaram a Bolsa da Antuérpia e passaram a ganhar um dinheirão com as tais especiarias e com açúcar. E aí, quando tem a ocupação holandesa do Brasil, os judeus vêm para o Brasil e tem aqui total liberdade no Brasil holandês, especialmente no Brasil do Nassau. Quando eles percebem que os holandeses serão expulsos, eles se mandam e alguns deles vão para Nova York e ajudam a fundar Nova Amsterdã, que deu origem a Nova York. É o livro do Lira Neto, Arrancados da Terra, um episódio que eu também não fiz, porque embora o livro do Lira Neto seja maravilhoso, eu falando vai ser muito melhor que o Lira Neto. E se eu escrevesse melhor ainda também, né, Lira Neto? Isso não sei. Mas, né, ó, é uma competição ali, hein? Ele sabe. Mas o fato é que ele fez e eu não fiz nenhum episódio ainda. Mas daí, depois da expulsão dos holandeses, né, cara, a coisa fica de novo difícil para os judeus. A coisa só começa a se transformar quando em 1810 a Inglaterra comboia a família real portuguesa para o Brasil, em 1808, mas em 1810, num tratado que também exigia que o Brasil parasse com o tráfico de escravos, exige a tolerância religiosa. Exige a tolerância religiosa. Não é sensacional? Sim, é sensacional. E aí a tolerância religiosa chega ao Brasil e depois em 1824, com a primeira Constituição, que vai fazer 200 anos no ano que vem, também fica decretado a liberdade religiosa, embora o Império, recém-nascido Império Brasileiro, fosse evidentemente um império católico, né? Cristão católico, né? Mas não podia perseguir outras religiões. Bonitinho, legal, sensacional. Bom, aí, meu chapa, os judeus começam a ter um pouco mais de paz no Brasil. Só que daí, cara, a gente vai chegar no Dom Pedro II. E o Dom Pedro II, além de estudar hebraico, estudava árabe. E o Dom Pedro II vai fazer duas viagens sensacionais. A primeira delas em 1871, quando ele vai para o Egito e vai para o Levante, né, também, e se apaixona pelo mundo árabe, se apaixona pelas pirâmides, se apaixona por toda aquela região ali. E vai voltar em 1876, quando na verdade ele vai participar dos 100 anos da Revolução Americana, da Independência Americana, e depois de ir para os Estados Unidos, ele vai para a Europa, inclusive assiste a primeira montagem dos Anéis de Nibelungo em Bayreuth, que eu acho que é na Áustria, né, ou ali na Alemanha, e aí vai para o Levante. E ele pira, especialmente no Líbano, no magnífico, no extraordinário Líbano. A viagem durou, aqui anotado em algum lugar, que também não vai querer que eu saiba tudo assim, então decoro. De 10 a 16 de novembro de 1876, ele fica no Líbano, e ele diz que foi uma viagem próspera, feliz e repleta de possibilidades, né? E aí, cara, ele visita Jaffa, que é na Palestina de hoje, né? Na verdade, ele visita o Líbano, a Síria, a Palestina e o Egito, né? E aí ele diz que o Líbano é a sentinela da Terra Santa, com seus picos nevados e seus mares translúcidos. Escrevia bem o imperador, né? Ele, na verdade, na primeira viagem, em 1871, maio de 1871, ele viajou às próprias expensas, às próprias custas, mas dessa vez foi uma em 1876, foi uma viagem, quem pagou foi o erário público, né? E ele viajou com uma comitiva de 200 pessoas, né? E aí ele desembarca no Líbano a bordo de um navio chamado Áquila Imperial, né? O Líbano ainda pertencia ao Império Otomano na época, né? Desde 1530, sei lá, até 1922 o Líbano ia pertencer ao Império Otomano. O merdeiro da Palestina começa a dar em função da derrocada do Império Otomano, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, os otomanos se aliaram com os alemães. Tá, vai estudar, aqui é sobre o Brasil. O fato é que ele desembarca lá, né, cara, e faz uma visita incrível no Líbano e vai de carruagem pro Vale do Bekaa, né? E vai em Baalbek, essa cidade mágica, né? E aí ele encontra o Boulos. O Boulos, sabe? O futuro governador de São Paulo. Não é o Guilherme Boulos, é o Boulos Massad, que era um grande linguista árabe, genial,
E depois ele encontra o Yazid. Ele vai fazer curso ali no Yazid, no Ibrahim Yazid, que também era linguista, né? E aí, cara, ele se apaixona pelo incrível povo árabe e sírio-libanês e diz: serão bem recebidos no Brasil, sempre. E aí se inicia em larga escala a imigração sírio-libanesa para o Brasil. Sim, 5.400 pessoas sírio-libanesas chegam no Brasil logo depois disso, em 1880, em função desse convite dele. Né? E aí são chamados de turcos, por causa do passaporte turco-otomano, que era uma dupla ofensa. Primeiro, porque tirava a nacionalidade deles, e segundo, porque dava a eles a nacionalidade do opressor deles. Né? Também são chamados de mascates. Né? Mascate é uma cidade na Jordânia. Mascate quer dizer o cara que comercializa. E eles começam a ter pequenas lojinhas, em geral de armarinhos e vendendo tecidos, e criam uma fabulosa comunidade sírio-libanesa no Brasil, né? Que tem uma longa história que eu não vou te contar. E aí depois começa também a migração em larga escala no final do Império e início da República e início do século XX, de judeus, especialmente judeus russos, perseguidos nos pogroms e bababá, né? E aí depois, é claro que na Primeira Guerra Mundial vem mais judeus e mais árabes fugindo das perseguições em busca de uma terra onde reinaria a harmonia e correria leite e mel, especialmente em Brasília, isto é, do Centrão, né? E depois viria, com a Segunda Guerra Mundial, viriam novos contingentes de judeus, especialmente para São Paulo, né? De início para o Bom Retiro, que já era um bairro árabe, né? E depois para Higienópolis, né? Onde inclusive eu morei num prédio de 13 andares, onde 12 eram judeus, né? Portanto, antes de ser gay, eu fui goi, né? E aí, cara, tem mais milhões de coisas para falar, teria coisas inacreditáveis para falar sobre essa migração e sobre esse convívio que no Brasil sempre foi harmonioso entre judeus e árabes, né? Então, cara, o Brasil é a terra da paz. O Brasil criou Israel e também é o país que promoveu a união entre judeus e árabes. Teria muito mais coisa para falar, mas é o seguinte: tu não merece. Porque, não, tu que assiste merece. Mas não, tu que assiste também não merece. Porque tu tinha que compartilhar, cada pessoa que vê tem que compartilhar com 5. E aí talvez eu continue fazendo esse canal, porque falando sério, não é piada. A minha filha que cuida aqui um pouco do canal diz: já encheu o saco de tu ficar dizendo que vai acabar. Mas eu vou acabar. Porque é o seguinte, se não der, eu faço isso só pelo dinheiro. A minha sabedoria tem um preço elevadíssimo, né? Então, tanto me encheram um saco para eu falar sobre o conflito Israel-Palestina, e eu tangenciei brilhantemente o assunto. É ou não é? É. Se tu continuar vindo de joelhos, talvez eu faça um episódio sobre Oswaldo Aranha, talvez eu faça um episódio sobre as grandes figuras árabes que viveram no Brasil, figuras misteriosíssimas, e também sobre a colônia Philippon, sabe? A colônia Philippon, a primeira grande assentamento judaico no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Tem muito assunto para falar, mas eu não sei se tu merece me escutar. Tchau, shalom, paz, salam alaikum, né? Viva a paz.